E em algum momento você olha para o Senhor e diz: eu quero aquilo para mim. Eu quero viver essa vida para mim. Amém. Glória a Deus. Eu quero viver essa vida, eu quero ter essa vida para mim, eu quero parecer com Ele, eu quero desfrutar disso. Mas, queridos, nós vivemos de acordo com aquilo que nós nos alimentamos. A nossa comida física, né? Quem é que gosta de pizza, irmão? Ah, fala sério, tem mais gente aí. Eu não quero levantar a mão. Né? Quem gosta de churrasco aqui, irmão? Aí o negócio. Amém, queridos? Mas quando você se alimenta dessa comida, vamos pegar uma comida mais saudável também, né? Uma salada, enfim. Quando você se alimenta, essa comida entra em você e após participar de um processo digestivo, em algum momento ela se torna parte de você, né? Se você for em algum médico e ele fazer algum exame, ele te diagnosticar, perdão, ou falar que você está com falta de ferro, com falta de alguma proteína, de alguma vitamina, ele vai direcionar para que você se alimente dela e isso então vai começar a fazer parte de você e vai começar a curar você disso, dessa deficiência. Enfim, doenças é a mesma coisa. Quando você precisa de uma cura para algo, você precisa se alimentar de um certo remédio para que aquilo possa se tornar parte de você e você ser curado. Na nossa vida espiritual, queridos, é da mesma forma. Nós somos aquilo que nos alimentamos. Eu vou falar um pouco para você sobre o alimento certo e o alimento errado essa noite. Mas funciona da mesma forma. Você vem, recebe algo do Senhor, recebe algum alimento do Senhor, isso vai entrar em você, vai gerar uma transformação. Muitas vezes essa transformação dói, né? Você sai confrontado daqui, você sai dizendo assim: meu Deus, que palavra dura, nunca apanhei tanto. Com certeza o meu líder contou da minha vida para o pastor. Só pode. Só faltava ele apontar o dedo para mim, né? E a gente recebe aquilo gera um confronto, passamos por esse processo, até que isso se torna parte de nós. Talvez, querido, vou pegar os irmãos que foram para o encontro agora, mas talvez você olhe para sexta-feira, para quinta-feira e diga assim: eu já não sou mais a mesma pessoa. Algo em mim mudou. Talvez você não saiba nem explicar, você só diz: mudou. Como é que você sabe? Eu não sei. Eu só sei que mudou. É porque esse alimento entrou em você, gerou uma transformação em você. E toda transformação que Deus faz, querido, ela inicia dessa mesma forma, de dentro para fora. Nunca vai ser como uma maquiagem, né? Para as mulheres aí que vivem vindo maquiadas para o culto e tal, né? As mulheres vão lá, ficam horas às vezes, né? Sempre se atrasam para o culto, hoje Jesus. Mas elas ficam horas passando algo para ficar mais bonita, né? Para que as pessoas olhem e enxerguem nela com o olhar natural que ela tá bonita, né? E aí, cabelo voando, tá sempre assim. Só que na nossa vida espiritual, querido, ela não funciona dessa forma. Não dá para mascarar quem somos. Em algum momento a gente vai acabar entregando quem de fato nós somos. Aquilo que está dentro de nós. Os nossos problemas, as nossas alegrias. Uma hora ou outra isso vai externar. Tem um ditado que diz que, né, usando o chá como exemplo, aquilo que ferve, cheira, uma hora vai cheirar por fora. Quando você vai fazer um chá lá de camomila, de erva cidreira, ou enfim, outras ervas, você colocou no fogo, logo a casa toda vai estar com aquele cheiro, com aquele aroma. Deus funciona dessa forma. Deus transforma dessa forma. Ele vai mudar de dentro para fora. E é por isso que nós estamos sempre, aliás, alguns cultos já, né, falando sobre se alimentar da forma correta. Amém? E eu quero falar para você, querido. Na verdade, gostaria de te fazer uma pergunta, duas perguntas. Qual é o alimento que nós temos recebido? Que tipo de alimento você tem recebido? O que é que tem vindo até você? Né, os irmãos que foram para o encontro, pelo menos esse final de semana, boa parte dos alimentos que eles receberam, a gente sabe, né? A gente estava lá, principalmente comida material, falando agora, né? E teve um churrasquinho domingo, teve uma carninha de panela no sábado, foi benção demais. Macarrão de sexta-feira também é bom, né, irmão? Amém, glória a Deus. E eles receberam muito alimento, mas não só físico, queridos. Eles receberam muito alimento espiritual.
Mas quem dera esse encontro com Deus durasse a vida toda, né? Talvez você, assim como eu, na sexta-feira queria vir embora. Talvez quando chegou a primeira vez no culto, queria ir embora. Povo doido, ficar pulando aí nessa igreja, né? A igreja da parede preta, né? E aí, enfim, talvez você quis ir embora, porque isso te confrontou demais. Talvez você foi na célula, olhou aquele povo lá, tudo muito simples, tudo muito... Ah, não quero ficar aqui. E, enfim, estou falando da célula, do culto, mas em todo lugar aonde a gente vai, vamos receber algum tipo de alimento. Vamos receber algo que vai entrar em nós e gerar uma transformação. Teve uma irmã que foi para o encontro com Deus, né? Estou tentando procurar ela aqui, achar. Ela está de uns 5 meses, né? Perguntei para ela assim, quantos meses você está? E aí ela, já fazem 5 ou 6. É 6? Cadê a Girlane? Tá aí? Dá um sinalzinho com a mão. Não tá? Amém. Ah, tá atrás. Amém, queridos. E aí ela falou, eu falei assim, ué, mas já? Cadê essa barriga? Cadê o tamanho dessa barriga, né? Olhando, comparando com a minha esposa, que está já quase ganhando. E aí ela fez assim, a expressão dela foi, oxe, como assim? Tá aqui, né? Mas ela vai ser magrinha, puxou o pai e tal. E é só até ser pai, depois que ele virar pai, ele vai dar uma, né? Acontece. Mas o que eu quero falar para você é que o oxe dela me fez lembrar de alguém que trabalha lá comigo, que o nome dela é Larissa. E ela veio da Bahia, então pensa, ela tem um sotaque muito forte, né? Uma maneira de falar muito forte mesmo. E esse oxe dela sai à torta e à direita. É oxe, oxe. E aí, enfim, cheguei em casa esses dias e a Mari falou alguma coisa para mim e eu soltei. Oxe, como assim? Né? Você dá risada, né? Mas acredite, querido, de tanto ouvir, porque daí baiana, né? Não sei se é porque ela é baiana, fala bastante, mas sai o oxe o tempo todo, toda hora tem algum baiano aqui, irmão? Não? Amém. Né? E fala oxe o tempo todo, o tempo todo. E aí a gente acaba ouvindo aquilo e a gente acaba se alimentando. Eu estou usando um exemplo muito simples aqui, que é para você entender que aquilo que você se alimenta, querido, aquilo que você ouve, as palavras que você ouve vão entrar dentro de você e vai fazer esse processo dentro de você também. Quer usar um exemplo ruim? Quando alguém fala algo que te ofende, você imediatamente abraça aquilo e fala assim, alguns, né? E abraça aquilo e fala assim, pronto, agora fiquei bravo com isso. E aí começa a pensar o porquê que ele falou, por que aconteceu, será que por que me ofendeu, por que eu me ofendi com aquilo? E começa a absorver aquilo. É assim que funciona aqui. Em todo lugar onde a gente está. Todo o alimento, todas as palavras, nós deveríamos ser cuidadosos, inclusive com quem andamos, né? Agora não vou mais andar com isso também, não. Não é assim. Nós temos que ganhar eles para o Senhor também. Mas temos que mostrar para eles que nós temos um outro alimento. Nós temos um alimento que veio do céu, que veio do Senhor direto para nós. Quando nós comemos um alimento físico, quero usar aqui o meu pastor e minha pastora como exemplo, né? Não é para intimidá-los na frente da igreja a continuar com essa dieta, mas eles estão numa dieta, né? Estão num processo de reeducação alimentar. Já falou isso aqui algumas vezes. No encontro não vi tomar refri, se tomou, foi escondidinho, né? Mas, né, vi eles comendo certinho, foi o que eu vi, tá? O resto eu fechei o olho assim, tá tudo certo. Mas brincadeiras à parte, queridos, eles estão mudando aquilo que eles por muito tempo ficaram se alimentando. Mas chegou uma hora que ele disse, não, agora a gente precisa mudar isso, né? E aí ele fala, se você conversar com ele sobre comida, ele vai falar o que está errado, o que não pode. Eu vi algumas células, inclusive, se movimentando aí a respeito de se alimentar da forma correta, um alimento mais light, mais diet, sei lá, né? E falando que era para levar comidas mais saudáveis. Por quê? Porque aquilo que nós nos alimentamos, passando por esse processo, uma hora vai virar parte de nós. Uma hora vai gerar em nós algo que vai fazer parte da nossa natureza. Lembra do hoje? Tanto eu ouvi lá no trabalho, acabei soltando lá em casa. É assim que funciona. Vai fazer parte da nossa natureza. Então, queridos, tudo que você ouve, tudo que você recebe, vai gerar em você alguma natureza. Mas a transformação que vem de Deus, falando a respeito de pecados, de mudança de mente, de transformação de mente,
Tudo isso vai acontecer quando nos alimentarmos da forma correta. Porque o alimento que recebermos vai gerar em nós uma nova natureza. Algo que já não é mais do mundo. Algo que já não vem mais por um costume, por medo, por tristeza, mas algo que vem de Deus. E assim como os encontristas essa noite, a grande maioria vai ter milhões de palavras para você, mas talvez no fim a maioria termine dizendo: olha, eu não sei como, eu só sei que aconteceu. Há em mim uma nova natureza agora. Há em mim uma nova vida. E eu estou falando deles aqui porque eles são, né, mais recentes aqui. Mas se você perguntar para todos que foram para o encontro, eles vão falar que receberam vida de Deus. E essa vida de Deus, claro, não para só lá no encontro. Ela continua nas células, nas comunhões, nas consolidações, no curso de maturidade, em todo lugar onde você ouvir que tem palavra de Deus. Uma vez eu disse aqui que eu queria muito fugir da realidade que eu vivia em casa, da realidade que eu vivia no meu trabalho. E se eu ficasse lá um dia só, eu acabava brigando com a minha família, fazendo coisas erradas, coisas que eu não queria fazer. E eu lembro que eu comecei a buscar do Senhor todo e qualquer momento para compartilhar dele. Então, tudo que tinha para se fazer na igreja estava junto. Ia ter um seminário, eu estava lá, ia ter uma boia, eu estava lá, ia ter uma obra no prédio, eu estava lá. E sempre trazendo, buscando o Senhor. Às vezes, queridos, a gente busca nos alimentarmos de coisas que estão muito fora do nosso alcance. Eu digo na questão de buscar, por exemplo, algo de outros pastores, de outras denominações. Mas há alimento nosso aqui. Há alimento aqui, queridos. Lembra que eu compartilhei que Deus revelou que eu ganhei uma família muito maior do que aquela que eu tinha pedido? E essa família está aqui essa noite. Você faz parte dessa família. Eu sei que você não estava lá no encontro para ouvir isso, querido. Mas quando Deus me revelou, você fazia parte disso. Você faz parte dos sonhos dele para mim. Você está ligado a um propósito muito maior. E para você compreender esse propósito muito maior, é necessário que você receba dessa natureza, que você receba desse alimento dele. Amém? Glória a Deus, querido. Então, queridos, e a segunda pergunta que eu quero fazer para você é, que talvez seja a principal. Qual alimento você tem buscado? Há alimentos que você recebe onde você está, na célula, no culto, no trabalho, mas há alimentos que você vai em busca, que você corre atrás desse alimento. Há momentos, talvez, querido, deixa eu te dar um exemplo, talvez o desespero. Em algum momento você se apegou no momento de desespero e foi correndo para alguém e disse: ora por mim, né? Estou dando um exemplo de quem procura alguém para orar. Mas a grande maioria das vezes a gente acaba esquecendo desse detalhe e procura outra direção. E às vezes procura alguém que não dá o alimento que era para termos. A gente acaba recebendo um alimento que não era para ser para nós. Que não faz parte de Deus, não faz parte da natureza. Deixa eu desenhar isso para você também, né? O exemplo do casamento. Os casais agora só olhem para mim, não olhem para o lado. Às vezes você está lá em casa e aí do nada você briga com seu marido, sua esposa, acaba se desentendendo por alguma razão. E aí você não fala mais. Agora eu não vou mais falar com você. Fala comigo que eu estou estressado, estou estressada. E aí você foge da situação. E aí do nada encontra, né? Vamos pensar que você encontrou um homem de Deus, uma mulher de Deus, que te aconselhou e disse: olha, não tem jeito, é esse aí mesmo, é essa aí mesmo, vamos orar, já perdoa logo, pratica aí os 70 vezes 7, né, o perdão, abraça de novo, passa por cima disso. Mas talvez, queridos, às vezes a gente procura um alimento errado, né? Aí vai procurar um amigo que não conhece muito, que não fala muito, e às vezes a gente acaba abrindo situações, estou dando exemplo das situações, mas em todas, a gente acaba abrindo e aí o amigo fala assim: abandona isso aí, larga a mão disso aí, você vai viver a vida toda sofrendo. Século XXI, não der certo, tem outra ali, tem outra coisa aqui, tem outra vida ali para você, tem uma vida mais legal, mais divertida do que essa, mais feliz. E a gente acaba recebendo, às vezes, esse alimento errado, que não era para parar em nós, que não era para parar
para virar natureza em nós. Amém? O alimento errado, queridos, quero falar um pouco sobre ele. Mas o alimento errado, queridos, na grande maioria das vezes, direcionando tudo isso para o Senhor, na grande maioria das vezes a gente vem buscar o Senhor de uma forma errada. A gente busca do Senhor um alimento errado. E a gente quer que o Senhor entregue para nós esse alimento errado. Parece meio contraditório o que eu estou falando, mas é assim mesmo. Aquele que se alimenta, queridos, de uma forma errada, é aquele que vai em busca daquilo que o Senhor pode fazer por ele. Aquele que vai em busca da bênção, da vitória, né? Aquele que vai em busca que quer que o Senhor faça algo para ele. Senhor, faz isso para mim. Eu não aguento mais a minha vida, o meu casamento. E eu não estou dizendo que não viemos aqui para isso, porque Jesus disse que ele veio para os doentes. Ele veio para nos curar disso tudo. O irmão testemunhou a respeito do casamento dele aqui. Que bênção, que alegria ouvir isso. Isso é muito bom. O Senhor pode nos entregar isso e muito mais. Mas Ele não quer que pare aqui. Assim como o filho pródigo veio pelo motivo errado, quando ele chega diante do Senhor, recebendo do Senhor, a palavra diz que o pai, ele manda matar um bezerro cevado, dá uma capa para ele, um anel, coloca ele de volta na posição de filho. Acredite, queridos, aquele filho foi constrangido pelo amor, assim como os irmãos testemunharam aqui em cima. Assim como nós, muitas vezes, nos colocamos diante do Senhor. Mas o Senhor, Ele quer nos dar um alimento para caminharmos de uma forma diferente, para corrermos a corrida que nos foi proposta. Quando nós viemos para o Senhor e falando de novo nascimento, somos como bebês que precisam de um leitinho, de um alimento um pouco mais fraquinho, de algo que eu possa digerir. E aos pouquinhos, o Senhor vai mudando esse alimento. Acredite, irmão. Glória a Deus pelo casamento restaurado do irmão, mas ele não vai mais se contentar com isso. O irmão vai correr a corrida que é proposta, vai buscar mais do Senhor, vai querer compartilhar, e quando alguém chegar para ele buscando o alimento, ele vai dizer, olha, há muito mais disso para você. Há muito mais do que somente restaurar esse casamento. O Senhor vai te dar um casamento novo e muito mais. Muito mais. E eu estou falando aqui disso, né, usando os irmãos aqui que vêm até o Senhor buscar, às vezes de uma forma errada. Mas na grande maioria das vezes buscamos fora disso. Aquele momento quando o Senhor, quando parece que ninguém nos entende, quando parece que já não dá mais, o pastor não consegue mais me aconselhar, meu líder não consegue mais, eu não consigo compreender o que ele está falando, e a gente abre uma porta para ir buscar um alimento errado. Projeta para nós, João, capítulo 6, versículo 51. Lá Jesus vai dizer que ele é o pão que desceu do céu. Ele vai se mostrar, vai falar para os judeus que estavam falando ali sobre ele ser algo, um alimento que veio do céu. E queridos, ele disse assim, deixa eu abrir aqui para ver com os irmãos. O 51 diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ele está falando que ele vai dar a vida dele, ele vai dar a carne dele, para que a gente possa se alimentar. Hoje, se eu falar isso para os irmãos aqui, você vai linkar com a ceia, vai linkar com o pão, vai linkar com muitas coisas. Mas ele falou isso para os judeus que estavam murmurando contra ele. E aí imagina alguém que não conhece, alguém que eles não conhecem, que eles não compreendem, e diz assim, você precisa se alimentar da minha carne, precisa se alimentar do meu sangue. Parece doideira, não parece? Parece algo que, se a gente não tivesse a revelação que temos hoje, provavelmente a gente diria, louco, vamos apedrejá-lo, vamos matá-lo, não está em sã consciência. Mas glória a Deus, porque temos a revelação de que esse é o alimento certo, de que esse é o alimento que nós devemos buscar, amém?
No versículo 54, queridos, um pouco mais adiante, diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus está falando que precisamos comer da carne dele, que precisamos nos alimentar de quem ele é, daquilo que faz parte dele, da sua carne. Amém? E agora, queridos, eu quero que você volte algumas páginas, lá no capítulo 1 ainda do Evangelho de João. Eu quero que você acompanhe comigo o versículo 1. Todos acharam? Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus era o Verbo. Deus era a palavra. Quando Jesus diz que precisamos nos alimentar, e esse é o alimento correto, esse é o alimento que nós devemos buscar, ele está dizendo para nos alimentarmos dele, da sua palavra. Nós precisamos buscar do Senhor algo que vai ser impossível para alguém colocar dentro de você. É necessário que haja a unção do Senhor. É necessário que venha algo do Senhor para que alguém fale, para que você leia, para que você busque e você possa então receber isso do Senhor. Certo dia, irmãos, a gente foi fazer uma visita para um irmão, para o Júnior. Cadê o Júnior? O Júnior está aí? Amém. Fui fazer uma visita na casa dele, a intenção era realmente convidar ele para a célula, para o encontro. Vamos ter um tempo de comunhão lá. E aí eu lembro que eu abri a palavra e a gente leu um monte de coisa. Aí eu falei coisas para ele da rua, e um monte de coisa. E eu tentando, de todas as maneiras, com que ele entendesse que o Senhor é o pão do céu, que nós precisamos dele. E eu lá tentando 2 horas. Aí vem um outro irmão, e fala algo muito simples. Fala algo que é quase como que 2 mais 2 é 4. E a reação do Júnior foi espontânea, em olhar e falar: entendi, é isso. Nossa, faz total sentido. Faz sentido com o que o Anderson falou. E aí ele começou a falar e ligando alguns pontos. E é incrível ver quando há revelação, quando ele realmente é alimentado. Isso é maravilhoso, não é? Mas por mais que eu tentasse, né, eu ainda falei para o irmão, a gente saiu de lá, falei para o outro irmão, falei: ó, essa obra era contigo. Não tinha muito o que fazer, não. Hoje ele não ia ouvir de mim, tá tudo certo. Mas por que eu estou falando isso? Porque talvez eu tivesse com a força do meu braço, com todo o conhecimento que eu adquiri, com tudo que eu queria, com tudo que eu tinha, impor a ele que ele recebesse aquilo. E aí o outro veio de uma forma muito simples, um coração muito disposto, e falar algo muito simples. E o irmão diz: entendi, é isso. É necessário uma unção de Deus, um revestimento para receber, né? Os irmãos viram, né? Para quem não sabe, te contar para vocês agora também, né? Eu passei mal no sábado, passei muito mal e vim para casa, né? Tomei algumas coisas, dormi um pouco, descansei e aí voltei lá porque tinha uma ministração logo cedo hoje. E eu voltei para lá, voltei tremendo, irmão, sem comer nada, porque eu estava com medo de passar mal de novo. E aí eu lembro que eu falei: Senhor, agora é com o Senhor aqui. E aí soltei umas palavras erradas, porque eu estou só esperando o momento de comunhão para os irmãos rirem de mim. Mas o que eu quero falar para você é que nunca dependeu nada de nós. Tudo que você viveu naquele encontro foi feito por pessoas como você. Pessoas que em algum momento disseram sim ao Senhor. Que disseram: Senhor, eu quero receber mais de ti. Eu quero receber mais do Senhor. Mais dessa natureza, desse alimento, para entrar em mim e viver uma vida nova. Acredite, o Lucas ele fala uma frase, muito legal. O Lucas é aquele da barbinha aqui em cima que estava tocando violão. A barbinha mais grande, né? Todos têm barba. Mas, irmão, ele sempre diz assim que tudo que tem de bom nele é Jesus Cristo. O resto é o Lucas mesmo. Tudo que há de bom, tudo que você olhar, quando você olhar para alguém buscando um alimento, quando você for buscar um alimento e você vê em alguém alguma coisa boa, acredite, é o Senhor querendo te alimentar. Nunca teve nada a ver conosco.
Por isso nós precisamos direcionar aonde estamos buscando o alimento. Qual é o alimento que nós queremos receber? Porque isso vai entrar em nós, gerar uma transformação e fazer com que a gente viva uma vida nova, né? O pastor deu uma estufada assim e falou, perdi tantos quilos já, né? A pastora, sempre defendendo o seu marido, disse, é verdade, já perdeu muitos quilos, né? Já está vendo o resultado, né? Já está ganhando uma nova natureza, uma natureza um pouquinho mais magra, né? Brincadeiras à parte, querido, mas é exatamente assim que funciona na nossa vida espiritual. Talvez, querido, você volte para casa hoje e diga assim, e olhe para a sua realidade e diga, eu não sei, mas eu não faço mais parte disso. Da forma que as coisas estão acontecendo. E você talvez comece a tomar atitudes para mudar aquilo. E qual vai ser a atitude? Levar o alimento correto. Levar o alimento da forma correta. Ensinar os irmãos a se alimentarem do Senhor da forma correta. O pastor, na sua última palavra, nas suas duas últimas, inclusive, frisou muito a respeito do mordomo e de estar preocupado de como aqueles irmãos estão recebendo dessa palavra. No culto, trouxe de uma forma muito amorosa. Para os líderes, já foi mais amor ainda, né? E para os supervisores, aí que foi amor mesmo. Mas o que eu quero falar para você, querido, é que há uma preocupação na forma, na maneira e no alimento de como estamos recebendo do Senhor. Amém? Queridos, há muita vida de Deus para você. Há muita vida de Deus para transformar tudo ao seu redor. Para gerar em você uma vida que não vai caber dentro de você. Você vai querer compartilhar. Quero que você lembre quando foi que você veio no culto e os irmãos cheios compartilharam algo com você. E você chegou em casa dizendo, olha, eu preciso que você ouça sobre isso, que você receba sobre isso. Ou talvez agora no encontro, ou no seu encontro, você estava lá e pensando assim, tal pessoa tem que estar aqui. Tal pessoa precisa desse alimento. Com certeza eu vou trazer alguém no próximo encontro, né? Todos aqui recomendaram, venha para o encontro, venha receber o Senhor, venha se alimentar dele. Porque quando somos alimentados do Senhor, o resultado é vida de Deus. É alegria em compartilhar os casamentos restaurados, a vida transformada, os sonhos realizados, os sonhos voltando a nascer no coração. E é isso que o Senhor quer fazer com você esta noite. Trazer alimento para você da forma correta. Para que você o adore de uma forma correta. Para que tudo, tem um louvor que a gente canta, eu não vou cantar aqui, fique tranquilo, mas diz que a gente está lá no momento de adoração e diz assim, que todo o meu ser mostre quem tu és. Que a minha maneira de falar mostre quem tu é. Que o meu abraço mostre quem tu é. Que o meu testemunho mostre quem tu é. Que a forma como eu me alimento mostre quem tu é. Queridos, quero te convidar a abrir João, capítulo 4. Quero que você acompanhe comigo o versículo 23 e o 24. Aqui Jesus está conversando com a mulher de Samaria, no poço, e ele diz assim para ela, mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Jesus fala para ela assim, olha, esse é o tempo. O Senhor está falando para nós essa noite, esse é o tempo. Esse é o tempo de buscar o alimento, de receber alimento dele e transformar a nossa vida de dentro para fora. De sair daqui com uma vida nova, com uma natureza nova, a natureza de Deus.
Ele continua dizendo, né? Porque o Pai procura tais que assim o adorem. O 24 diz: Deus é Espírito. E importa importa os que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor busca os seus verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito, que vai além de cantar uma canção, que vai além de chorar, além de pular, algo que você quer buscar Ele. Sabe o momento do louvor, queridos? Para a gente encerrar. O momento do louvor, quando nós chegamos aqui no culto, geralmente o primeiro a gente aquece, o segundo também, mas já no terceiro a gente se entrega para a adoração ao Senhor. A gente chegou aqui, o pastor já estava aqui em cima, e ele estava adorando ao Senhor e convidando os irmãos ao adorarem. E toda a igreja percebe a presença do Senhor e começa a ser alimentado, e uma nova natureza diz que é necessário que levantem as mãos, que gritem aleluia, que deem glória a Deus. E essa natureza já não é mais sua, ela é do Senhor. Amém?